Queridos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um domingo reunidos para falarmos da palavra de Deus. Hoje refletiremos sobre 1 Reis, no seu capítulo 17, do seu versículo 5 ao versículo 9, que diz o seguinte: Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol, e ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Entretanto, passados alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Então a palavra do Senhor lhes foi dirigida nesses termos: Apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te providencie o teu sustento. Ser orientado e direcionado por Deus. E servir quando necessitamos, na verdade, ser servido. São verdades que nós podemos extrair desse texto. Elias havia profetizado 3 anos e 6 meses que a terra passaria sem a chuva e sem o seu orvalho. E Deus providencia o sustento de Elias de forma sobrenatural. Primeiro, Deus direciona Elias para ficar próximo ao riacho de Querite, e dali o Senhor enviava corvos que trazia pão e carne durante o dia, e ao pôr do sol, pão e carne, para que Elias se mantesse vivo, estivesse sendo saciado e sustentado. Era Deus que providenciava o alimento. Era Deus que enviava o alimento ao local que o próprio Deus havia direcionado Elias que estivesse. Só que como a terra está sem receber chuva, a capacidade de água do riacho de Querite vai se reduzindo. Enquanto havia recursos, enquanto havia meios, enquanto havia formas de Elias permanecer em Querite, ou próximo a Querite, se sendo sustentado por aquele riacho, Deus o preservou ali. Deus o manteve ali. Mas, naturalmente falando, quando as águas estavam secando, Deus resolve direcionar Elias para um outro lugar. Enquanto Elias está bebendo água do ribeiro de Querite, enquanto os corvos estão trazendo pão e carne durante a manhã, final da tarde ou início da noite, a despensa de alguém estava ficando, cada dia que passava, vazia. Enquanto Elias estava sendo saciado, uma viúva, mãe de um filho, com certeza, todos os dias da sua despensa, ela ia percebendo que a quantidade de mantimento na sua casa ia reduzindo. E Deus agora convoca Elias para sair da onde ele estava, porque o próprio Deus já havia orientado, já havia direcionado, já havia levantado uma viúva para que o sustentasse, para que mantivesse Elias, para que tivesse mantimento para suprir a necessidade do profeta. Elias assim vai, direcionado por Deus, e parte em direção a Sarepta. E quando ele chega na entrada da cidade, ele encontra esta mulher apanhando lenhas, buscando madeira para gravetos, para, com certeza, fazer a sua última refeição do ponto de vista dela. Aquele talvez foi o dia mais triste daquela mulher em tirar gravetos, porque ela já tinha desenhado o quadro da sua vida. Ela já havia desenhado o quadro da sua história. E nós vamos ver isso no versículo 12, quando ela vai dizer que ela iria fazer aquela refeição para depois morrer, ou seja, ela iria fazer aquela refeição, iria guardar a morte,
ela iria com certeza no seu desenho, na sua ótica, morrer de fome naquele momento, porque já não havia mais provisão, não havia mais sustento, já não havia mais mantimento dentro da sua casa. Só que Elias vai pedir àquela mulher que está tirando gravetos, Elias vai pedir àquela mulher que está talvez com o seu psicológico abalado, Elias vai pedir a ela que lhes traga água. Entenda que não havia chuva e água se tornou um bem muito caro. A mulher não declara a sua situação, a mulher não declara a sua necessidade, e enquanto ela está indo retirar, buscar água, Elias chama-a novamente e pede também que possa trazer para ele um pedaço de pão, possa trazer um alimento para ele, possa trazer algo que saciasse não só a sua sede, mas a sua fome também. E ela vai declarar no versículo 12, aleluia, o contexto do 12 por inteiro diz o seguinte: no entanto, ela replicou, ela declarou, ela disse: tão certo como vive Yahvé, Senhor teu Deus, juro que por seu nome não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Só que Elias vai dizer o seguinte para ela: não temas, vai fazer como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, e depois o fará para ti e para o teu filho. Elias estava chamando aquela mulher para servir, quando na verdade ela precisava ser servida. É sobre isso que eu quero falar nesta manhã, como eu iniciei o vídeo dizendo: ser direcionado por Deus e servir quando necessitamos ser servidos. Aquela mulher não recebeu de Elias, quando ele chegou, uma cesta básica. Aquela mulher não recebeu de Elias nenhum benefício vitalício que sustentaria até a crise passar. Mas antes de receber a provisão de Deus, antes de receber a promessa que a farinha não esgotaria e que o azeite jamais faltaria, ela vai ter que servir primeiro. Ela vai ter que estar disponível a dar quando está, na verdade, precisando receber. Ela vai ter que estar disponível a fazer para alguém quando, na verdade, ela precisava que alguém fizesse por ela. Essa palavra, meu irmão e minha irmã, vem para você e para mim neste dia chamado hoje. O Senhor nos convoca, mesmo tendo um pouco, aquele pouco que você está dizendo: não, eu só tenho esse pouquinho aqui, e olhando no meu parâmetro, na minha vista, eu só tenho esse pouco aqui, eu vou morrer, eu não vou sustentar-me, a minha fé já está indo embora, os meus recursos, eu já não tenho mais meios de como me manter, mas o Senhor está dizendo para mim e para você: é neste pouquinho que você vai demonstrar a fé e a confiança que você tem em mim. É neste pouquinho, em tempo de crise, em tempo de desespero de muita gente, que o Senhor está convocando eu e você para servir. É neste tempo que o Senhor está me chamando e te chamando. Neste pouquinho aí de farinha que você tem neste vaso, nesta vasilha, é neste pouquinho de azeite que você tem nesta botija, é neste pouquinho que você tem. O Senhor está me chamando e te chamando para servir. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe para mim nesta manhã. É de sermos direcionados por Deus e de servirmos. Servir. Deus nos chama para servirmos. Servir, irmãos, quando eu tenho muitos recursos. Servir com os meus recursos. Quando eles são muitos, quando eles são gigantescos, quando eu tenho uma boa poupança, quando eu tenho uma vida financeira equilibrada, quando eu tenho um trabalho muito rentável financeiramente. Servir assim é fácil, porque eu tenho muito.
Me lembro quando Jesus estava observando as pessoas quando traziam as suas ofertas e depositavam sobre a arca do tesouro. E uma pobre viúva vai trazer 2 moedas, tudo que ela tinha. E ela vai depositar, ela vai servir com tudo que ela tinha. E o Senhor chama os seus discípulos e diz que aquela mulher depositou muito mais. Sabe por quê? Porque ela deu o melhor que ela tinha, tudo que ela tinha, o sustento que ela tinha. E neste dia de hoje, talvez você esteja ouvindo esse vídeo e está dizendo: Ítalo, eu estou precisando de um socorro. Ítalo, eu estou precisando de uma provisão. Ítalo, eu estou precisando, porque eu olho para minha geladeira, está tudo acabando. Eu olho e as contas só fazem chegar. Eu olho e aquela reserva financeira que eu tinha já está se esvaindo, já está acabando. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: é deste pouquinho que você tem na sua vasilha ainda de farinha. É este pouquinho que você tem de azeite. Você vai servir primeiro, porque a farinha não vai se esgotar e o azeite jamais faltará. Queremos a provisão, mas precisamos servir. Antes da provisão, precisamos estar disponível para servir. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão e minha irmã. Que você receba essa ordem de Deus neste dia chamado hoje. Este pouco que você tem é a oportunidade que Deus está te dando para você servir a vida de alguém que necessita. Este pouco que você tem, Deus quer sustentar, aleluia, uma nação. Deus quer sustentar um povo. Deus quer sustentar e fazer proezas, maravilha, algo miraculoso. É nestes 5 pãezinhos que você tem. É nesse pouco de peixe que você tem que Deus quer sustentar uma multidão. Deus está nos chamando neste dia de hoje. O Senhor está nos convocando por intermédio do teu Espírito para servirmos a Ele como prova de fé, como prova de dedicação, aleluia, com um pouco de recurso que nós temos, aleluia. Deus quer manifestar a graça, a glória e o poder dele. Se disponha, meu irmão, se disponha, minha irmã, a servir com o pouco que você tem. Queremos as provisões de Deus, queremos a porta aberta, queremos que o azeite não acabe, queremos que a farinha não se esgote, mas queremos servir. E se o Senhor nesta manhã está te convidando, por intermédio desta palavra, a você tomar essa decisão de servir com o pouco que você tem, porque para aquela mulher ela pode dizer: não, profeta, você é homem de Deus e você sabe a minha situação. O meu filho, eu preciso sustentar o meu filho. Mas Elias disse: não, primeiro você vai fazer para mim, para ti e para o teu filho. Sirva primeiro. Dê primeiro. Se dedique primeiro para alguém. Dê para alguém primeiro. Isso é uma convocação, irmãos. Servir quando eu tenho um pouco. Eu só consigo fazer isso quando eu tenho uma fé e quando eu sou direcionado por Deus. Eu admiro a fé daquela mulher. Eu admiro a coragem daquela mulher em servir com o pouco que tem. Só que Deus estava providenciando recursos. Porque ela vai viver um tempo de fartura, em um tempo de crise. E eu vejo nesse contexto algo muito similar ao que nós estamos enfrentando em nosso país nestes tempos. Tempos de crise, tempos de muita dificuldade por conta de uma pandemia, onde muitas pessoas perderam o emprego, onde muitas pessoas não estão, até mesmo de maneira informal, trabalhando e tirando o seu recurso, só está lá, com um pouco de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Mas o Senhor está dizendo: sirva com esse pouco. Sirva com esse recurso que você tem. Porque você faz o possível, mas o Deus do impossível proverá, fará ao teu favor. Este é o texto que o Senhor colocou no meu coração. Eu preciso, irmãos, que você entenda isso. Sirva. Guarda esse texto no teu coração.
E toma essa atitude, sirva, dê para alguém, se dedique, aleluia, com os recursos que você tem para propagar o evangelho e declarar a sua fé. O quanto você está sendo orientado por Deus por intermédio deste vídeo, por intermédio desta palavra. Se dedica, serve. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a tua vida. Porque Deus irá prover. Porque assim diz o Senhor: a farinha não lhes faltará. Não se esgotará, não faltará. E o azeite da botija jamais se esgotará, faltará. Até que tudo isso passe. Até que as coisas voltem ao normal. Você vai viver no sobrenatural de Deus. Porque você já entendeu o que é servir. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Dá vontade de fazer vigília.